Glória a Jesus. Vamos para a palavra? 2 Reis, capítulo 6. Glória a Jesus. Eu vou pregar hoje bem devagarzinho, porque eu fiz uma extração no meu dente. E durante esse período aí, come daqui, come dali, o ponto caiu, irmãos. Então vamos bem devagarzinho. Eu vou no dentista, vou falar para ele, você deu o ponto aqui, mas caiu, ué. 2 Reis, antigamente não tinha nem isso, né? Arrancava o dente aqui, arrancava ali, não tinha ponto, não tinha nada. 2 Reis, capítulo 6. Quem encontrou? Amém? Glória a Deus. O Maico vai me ajudar a pregar hoje. Dá um microfone para o Maico. Dá um microfone para o Maico. Ô, Maico, você vai pregar num desses 12 dias, você topa? Aceita, tá vendo? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos. Coloque de pé então, vocês que podem. Eu quero que vocês, eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos leem os pares, até o 7. 1, 2, 3. E disse os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vocês? E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. 4. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Versículo 6. Versículo 7 para terminar. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Pode tomar seu assento. Senhor, que nós possamos extrair desse texto, um texto rico, aonde operou o Senhor um milagre, que nós possamos acreditar no que está escrito e o Senhor operar também um milagre em nossas vidas. Em nome de Jesus. Diga comigo assim, bem forte, todos vocês que estão aqui, ó. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Vamos mais uma vez? Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Amém. Se tudo coopera para o bem, o que você está passando hoje, você ter saído do Brasil e vindo para cá, você está passando, às vezes, o estreito, uma dificuldadezinha, está cooperando para o bem. Está cooperando para o bem. Amém? Então, olha só. Nós estamos diante de um texto aqui, que ele é rico demais. Só que se nós pegarmos e ler esse texto e não parar para meditar, nós não vamos ser edificados. Porque a gente às vezes vai ler por ler. Mas eu tenho certeza, irmãos, que toda palavra, ela é divinamente inspirada por Deus. E se ela é inspirada por Deus, essa palavra vai trazer edificação para você. Você pode dizer amém? Amém. Vai trazer edificação para você que me ouve aqui. Olha só. O capítulo 6 e o versículo 1, Maico, você vai ler ele pausadamente, não come nem vírgula nem ponto. Vai, só o versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Espera aí, vamos lá, igreja. Quem foi, olha só, quem foi que disse para Eliseu? Vamos pegar isso aqui. Os filhos dos profetas chegaram a Eliseu. Eliseu, ele era o homem de Deus.
o homem de Deus traz a palavra que é dele, era o profeta. Então preste atenção, chegaram os filhos dos profetas a um homem de Deus, e olha o que eles falaram, leia. Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Então olha aqui, todos vocês, eu e você, nós precisamos identificar o problema. Esse grupo de profetas aqui, eles identificaram um problema. Eles identificaram algo que precisava ser ampliado, que precisava ser mudado, que precisava ser restaurado. Você sabia que tem relacionamento que precisa de, às vezes, apimentar o negócio? Precisa de carinho. Porque se às vezes eu não detectar que a minha esposa está faltando, está precisando de mais carinho, eu vou pensar que está tudo bem. Mas Deus já está falando aqui nesta noite. Tem momento que a gente tem que ver se os filhos não estão precisando de carinho, se os filhos não estão precisando ser corrigidos, se o nosso espiritual está tudo bem diante da presença de Deus, ou se nós estamos levando tudo no ponto morto. Esses homens aqui, eles eram alunos de Eliseu. Eliseu, ele era o professor, e ele dava uma aula, ele ensinava os homens a ser profeta, eles ensinavam. Só que eles moravam tudo em um lugar. E os profetas estavam aumentando de uma forma tão grande, que o lugar foi ficando pequeno. E como o lugar foi ficando pequeno, foi tirando conforto, foi trazendo algum desconforto. Você sabia que tem momento da nossa vida que quando nós não detectamos o problema, vai trazendo um desconforto? Deus está falando aqui nesta noite. E não é porque você às vezes está vindo na igreja, eles estavam estudando para ser profeta. E precisaram detectar um problema. E o problema era, o lugar está pequeno. Agora preste atenção. A palavra é simples. Mas Deus está dizendo o seguinte: você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Será que eu não preciso detectar nenhum problema na minha vida? Será que eu não preciso detectar nada na minha vida, que está tudo bem? É só você chegar às vezes perto de alguém e fala assim, ó, eu estou pensando que está tudo bem na minha vida, mas me fala um probleminha aí. Me fala o que eu preciso mudar na minha vida. Pergunta a tua esposa. Pergunta o teu marido. Pergunta o teu filho. Porque às vezes a gente gosta de detectar o problema na vida dos outros. Mas hoje nós vamos detectar o problema em nossa vida, em nosso meio, em nossa casa. Porque quando nós detectarmos o problema, nós vamos começar a tomar uma atitude. Diga amém. Amém. Tolo é aquele que detecta o problema e vê que o negócio está pequeno, está desconfortável e não vai fazer nada. Esses dias eu falei para cima da minha esposa, ó, eu queria que você anotasse 100 defeitos meu. 100? Você acha que eu não tenho? Você já pensou assim, o Jim falar para a esposa dele, você vai anotar 10 defeitos meu. Os defeitos que ela falar para ele vai tentar corrigir. E aí o relacionamento vai ficar melhor. E vice-versa, irmãos. Porque a gente pensa, porque a gente vem na igreja, os meus 2 filhos tocam, minha esposa canta, e hoje eu prego, nós estamos fazendo a obra. Vocês acham que lá em casa não tem problema também? Tem vezes que sai um arranca-rabinho lá.
Só que o que acontece? Eu tenho que detectar aquilo, porque senão fica menino de cara virada com o pai, fica mulher de cara virada com o esposo, e vai entrando aquele negócio, aí o diabo entra. Ei, o diabo não vai entrar na tua casa, não vai entrar na tua finança, não vai entrar na tua saúde, porque você vai detectar o problema e você vai corrigir ele enquanto ainda é tempo. Aleluia. Quando eu detecto o problema, irmãos, eu tampo a brecha. Eu corro atrás, eu vou gastar energia, eu vou fazer tudo para poder dar certo. Então, olha só, versículo 1. Eles conseguiram identificar o problema. Ruim é quando nós não conseguimos identificar o problema. O vizinho identifica. Todo mundo identifica. Mas às vezes a gente está cego. Você viu quando, às vezes, você tem uma pessoa que às vezes está tão fraco na fé, a pessoa pensa que está bem, porque vem, não, irmão, mas está todo mundo vendo que está precisando de alguma coisa. E quando a gente vê que está precisando de alguma coisa, a gente vai para a oração, a gente fala, não, eu vou me esforçar. E nós temos condições de nos esforçarmos para melhorar em alguma área da nossa vida. Amém? Todos nós temos que melhorar em alguma área. Agora, talvez você entrou aqui e você não está tendo que mudar alguma coisinha não, mas você está precisando de um milagre. Deus também pode realizar um milagre na sua vida. Agora, olha só, depois desse versículo 1, olha o que aconteceu no versículo 2. Leia o versículo 2, Maico. Vamos. Espera aí. Ele falou o quê? Vamos é plural ou singular? Sabe o que eu aprendo aqui? Tem momento, tem situação na minha vida que eu vou detectar o problema e eu não vou resolver ele sozinho. Eu não vou resolver ele sozinho. Vamos! É plural. Tem coisa dentro da minha casa que eu preciso sentar a minha esposa, olhar no olho dela e falar, vamos resolver isso? Eu preciso, às vezes, chamar o meu filho. Às vezes é necessário eu olhar para você e dizer, é você. Sabe o que significa isso? Humildade e dizer que eu tenho alguém para caminhar comigo. Aleluia. Então, olha só, a primeira fala do versículo 2 é, vamos. Continue lendo, Maico. Pois, até ao Jordão. Espera aí, até aonde? O Jordão. Então, olha só, depois que nós detectamos o problema, nós precisamos saber o que é que nós vamos fazer. Olha só, depois que ele detectou o problema, ele disse, vamos aonde? Ao Jordão. Onde eles chamaram para ir? No Jordão. Tem momento, irmãos, na nossa vida, que às vezes a gente detecta um problema e vai querer resolver ele de forma errada. O quê? Como? Se você descobrir que lá na tua casa, os teus filhos estão precisando de uma correção, e você fazer vista grossa, é o pai que é responsável. É o pai que é responsável. Não faça nada sem a direção de Deus. Eles escolheram o lugar para eles irem. Continue lendo, Maico. E tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar, para habitar ali. E disse ele, ide. Agora nós precisamos entender esse versículo 2 aqui. Primeiro versículo, ele identifica o problema. E ele fala o problema. Ele conta o problema. Número 2, ele diz, vamos lá no Jordão? Olha só, irmãos, depois de ter a direção, é necessário nós termos uma autorização. Quem que representava esse Eliseu? Eliseu, ele era uma autoridade. Ele representava aqui Deus.
Então preste atenção, tem pessoas que têm a direção, mas sem autorização, não faça, espera Deus responder. Por que tem muitos homens e mulheres que vão à igreja e quebra a cara? Tem muitas pessoas que estão indo na igreja, estão recebendo a palavra, mas, peraí, eu já até sei o que eu tenho que fazer, mas e a direção? Já recebeu a resposta de Deus, que está na hora de ir, que está na hora de fazer, que é o momento certo? Então pode ir, porque Deus é contigo. Mas se Deus falar não, se Deus não falar nada, calma, irmãos. O problema é que muitas vezes nós queremos tomar decisão própria. É nós que decidimos o lugar, e é nós que decidimos quando é que vamos. Que Deus é esse que nós servimos? Deus, Ele trabalha por princípios, irmãos, nós precisamos entender isso. E quando nós entendemos isso, o negócio pode até enroscar tudinho, mas o milagre vai chegar. Se você não obedecer a palavra de Deus, você vai ficar enroscado. E aí depois a gente fala, mas espera aí, eu estou indo na igreja. Que adianta vir na igreja? Eu estou indo no culto de ensino da palavra, eu estou indo no culto da campanha da libertação. Você vem na campanha da libertação para você depositar a tua fé e ter obediência na palavra. A tua obediência vai alcançar o milagre. A tua obediência na palavra de Deus vai fazer que você alcance o milagre. Pelo contrário, você vai ficar andando como se anda na esteira. Vai passar o dia, vai passar os anos, tudo, e você vai ver aqueles que estão chegando, resolvendo, organizando a vida, contando milagre, contando testemunho. E aí a gente fala, uai, mas por que é só na vida dele? Por que é só na vida dela? Mas você não sabe o que ela tem pago e o que ele tem pago para Deus entrar em ação e resolver o problema. Então olha só, vamos lá até o Jordão e vamos tomar de lá, cada um de nós, uma viga. Eles estavam falando o seguinte, vamos lá no Jordão, nós vamos cortar madeira, você vai cortar um pedaço de madeira, você vai cortar um pedaço de madeira, você vai cortar um pedaço de madeira, para que nós possamos então ampliar a casa dos profetas, para nós aumentar a casa dos profetas. Irmãos, tem situação da nossa vida que às vezes a gente sai cedo na segunda-feira para trabalhar. A gente está indo na esquina, pode acontecer um acidente. Lá na casa da tua patroa, quando você estiver saindo com o balde na mão, você pode escorregar, cair, quebrar a perna. Pode bater a cabeça numa pedra e morrer. Misericórdia, mas tudo pode acontecer. O que nós temos que entender é que tudo está nas mãos de Deus. Nós precisamos estar em obediência 24 horas por dia. Então olha só. Aí, eles vão, detectam o problema, chama o profeta e fala para o profeta o que eles queriam fazer. Aí sabe o que o profeta fala? E disse ele, ide. O que está escrito aqui? Se você pegar e for estudar isso em uma outra Bíblia, o profeta está dizendo assim, então vocês podem ir cortar essa madeira. Eles receberam uma autorização de quem é uma autoridade sobre a vida deles. Aqui agora eu preciso doutrinar vocês em algumas áreas. Tem muitas pessoas que querem se tornar cristãos, quer ser crente, quer ter a carteirinha de membro, mas não quer prestar contas para ninguém. Quer pensando que é dono do nariz dele, eles vão fazer o que quer. Irmãos, com Deus não é assim não. Você precisa prestar contas da sua vida a alguém. Para que serve isso? Para a proteção da sua vida. Se você não quiser prestar conta, pode ficar no mundo então, porque para o mundo você não precisa prestar conta para ninguém. Mas na igreja não. Na igreja você tem alguém
que vela pela sua alma. Você pode aplaudir a Jesus? Velar pela sua alma é ensinar você, é orar por você, é gemer por você, é te aconselhar. Esse carrinho tá potente. Para quem sabe ler um pinga é uma letra. Então vamos lá. Nós diante de uma situação, às vezes, nós pegamos essa situação, organizamos toda a nossa vida, mas aí é o seguinte: a gente vem à igreja, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente quer que Deus fale com a gente quer que Deus resolva o nosso problema, mas a gente não quer prestar conta. Sabe o que teve uma pessoa que teve a audácia de falar comigo esse dia? Eu não firmo na igreja porque eu não quero ficar prestando conta da minha vida para pastor nenhum. Graças a Deus não é daqui não, é do outro canto. Aí eu olhei na cara dele e falei assim, então tá, então fica aí perambulando para lá e para cá, se Jesus voltar você vai morar com quem? Irmãos, é gostoso. Hoje eu liguei para o meu pastor, conversei com ele. Ele falou no final, é tão bom conversar com você, porque nós trocamos ideias, nós oramos uns pelos outros, nós conversamos de fé, nós falamos coisas da Bíblia. É necessário nós termos isso, é parar de ficar só conversando fiado da vida do irmão, falando mal de quem quer que seja, e começa a falar da palavra de Deus, e começa a orar um pelo outro, e começa a evangelizar os irmãos, porque aí não vai sobrar tempo para ficar falando mal. Às vezes a gente fica falando mal porque não gosta de evangelizar, não gosta de ler Bíblia, não gosta de orar, aí vai ficar falando mal. Agora, esse grupo de profeta aqui, ele estava dizendo assim, vamos lá, vamos trabalhar para Deus, vamos cortar a viga, vamos fazer a obra. Aí sabe o que o profeta falou? Um homem de Deus, vai. Mas ele nos contenta, eles não contenta não. Olha o versículo 3, leia o 3, Maico. E disse serve-te de ires com os teus servos. E sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Vamos conosco, Eliseu. Ele estava querendo dizer aqui, ó, ei, já que o senhor está liberando, então o senhor está dando uma autorização, vamos lá conosco. Porque se o senhor vier com a gente vai ter o nosso professor, a gente vai ter uma autoridade com a gente. Aí olha o versículo 4, leia. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Agora aqui que eu começo, eu só estava trazendo a introdução. Aqui eu começo a pregar. Eles chegaram lá no Jordão, eles já detectaram o problema, eles saberam, então eles decidiram aonde eles iam, e também já pediu autorização, aquela pessoa que era autoridade sobre a vida deles, liberou. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, você já pensou quando o teu filho fala assim, pai, eu posso namorar? Você fala não. Namora para ver. Namora para ver o que vai dar. Quando o filho chega assim e fala, pai, eu posso namorar? Você vai falar assim, não é tempo. Namora para ver, irmãos. Quebra a cara mesmo. Eu não conheço um que deu certo. Eu não conheço ninguém que deu certo quando o pai, que é autoridade, a mãe, que é autoridade, fala não, e o filho teima e vai e faz. Então os filhos que estão aqui, você deve sim respeitar o teu pai, porque quando você respeita o teu pai, há uma bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Agora tem uma coisa, preste atenção, olhe para mim. Olhe para mim. Quando você quer esconder de quem é a autoridade da sua vida, você está indo desprotegido. Agora, quando você chega e fala, ore por mim, porque eu vou fazer uma viagem. Ore por mim, pastor, eu estou pensando em fazer isso. Ore por mim que o Senhor, Deus vai usar a tua boca para responder. Eu estou precisando tomar uma decisão na minha vida. Ore por mim porque Deus vai usar a tua vida para falar comigo. Irmãos,
é a gente acreditar que Deus age e Deus usa as pessoas que Deus coloca como autoridade sobre a nossa vida. Tem momento em nossa vida que a gente não quer isso. Por quê? Porque você não quer receber o não de Deus. Você não quer receber o não de Deus. Você quer uma coisa e ninguém pode mudar o seu pensamento. Eu quero e ponto final. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas funcionam de uma forma o seguinte: quando Deus fala não, melhor obedecer. Porque se você não obedecer, algo pode acontecer sobre a sua vida. O machado, então, olha o que acontece no versículo 5. Leia o versículo 5. E sucedeu que, derribando um deles uma viga de ferro, E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Agora, irmãos, vamos prestar atenção numa coisa aqui. O machado teve a capacidade de tirar a paz de todo aquele povo. Uma coisa tão simples. Uma coisa tão simples que talvez eu e você não está esperando. Nós não estamos esperando. Chega em nossa vida e começa a roubar a nossa paz. Por quê? Porque começa Deus trabalhar no negócio. E quando Deus começa a trabalhar no negócio, se você está na direção e você está na obediência, pode esperar que o milagre está pertinho a chegar, a ser concretizado. Porque quando o milagre for concretizado, é o nome dele que será glorificado em tua vida. Aleluia. Agora, se você não está na direção e se você não está na obediência, cuidado. Que a situação vai ficar ainda pior. Vai ficando ainda pior. Então, olha só. Diante dessa situação aqui, além do machado cair, ele era emprestado, irmãos. Agora imagine só. Você já imaginou um ferro cair na água? Para ele flutuar só pode ser um milagre. Agora, Deus ele é Deus de coisas grandes e Ele é Deus de coisas pequenas. Deus resolve qualquer situação. Basta nós estarmos tendo fé na palavra dEle. Amém. É um texto tão simples que às vezes a gente não consegue extrair dele algo para a nossa vida. É um texto simples, mas um texto rico. Agora você imagina a vergonha que esses homens aqui, eles eram profetas, irmãos. Eles poderiam falar: uma situação dessa aqui pode acabar com o meu ministério. Mas agora olha só, o que eu quero profetizar para a sua vida. Diante da situação que você está vivendo, diante da situação que você pensou que precisa, já detectou, você já detectou alguma coisa? Eu tenho certeza. O pastor Robson também já detectou que precisa. A Micheline também já detectou que precisa. O Robson, o presbítero Rogério já detectou que precisa. Eu que estou pregando já detectei que precisa algo na minha vida. O pastor Ricardo já detectou que precisa. Todos nós que estamos aqui já detectou que precisa uma mudança, precisa alguma coisa ser mudado para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu tenho uma boa notícia para você. Se você quer saber qual é? Amém. Deus vai agir. Amém. Deus vai agir. Diante dessa situação aqui, irmãos, olha só. Machado cair na água, sabe o que significa? O sonho que você veio buscar, você está vendo todo mundo realizar e o seu continua paralisado. Machado cair na água, aqui, significa o relacionamento meu está rompido. Aquilo que eu mais queria, que era o meu relacionamento,
está indo de mal a pior. As minhas finanças, que às vezes eu queria tanto que melhorasse, para que eu pudesse então aqui ampliar aquilo que eu detectei, ampliar minha casa, ampliar meus sonhos, ampliar meus projetos, está paralisada. O machado cair na água aqui, irmãos, é um projeto que está engavetado. Está todo mundo olhando e vendo, cadê aquele projeto? Está engavetado, vai fazer quantos anos? Já tem muito tempo que está paralisado. Mas tem uma boa notícia para você. O povo pode até dizer, e você pode até pensar que já está esquecido. Esquece é o homem, mas Deus não esquece. O teu projeto vai ser realizado. Você pode glorificar a Deus? Amém. Glória a Jesus. Agora, aqui tem um segredo. Ou você deposita fé nessa palavra, ou você vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Irmãos, quantas pessoas vêm para essa nação com desejo no coração de ajudar os familiares no Brasil, um desejo no coração de melhorar a qualidade de vida, de dar uma vida melhor para os filhos, chega aqui de cabeça baixa, humilhado, passa um tempo, depois de muito sofrimento, o início é difícil para todo mundo. O início é complicado para todo mundo, irmãos. Por quê? A gente chega sem nada. Deixa a família no Brasil. Às vezes endividado. E sem saber fazer o trabalho. Olha quantas coisas que a gente tem que aprender. Irmãos, nós somos valentes, viu? Nós somos valentes. Por quê? Porque a gente chega aqui, dá a cara a tapa, vai para essa neve, rapa a neve, e debaixo de sol, e debaixo de chuva, e debaixo de neve. E quando você vê que não, tem um andando de carro novo, tem outro comprando carro novo, e aí Deus vai operando, e Deus vai prosperando, e o nome do Senhor é glorificado em nossas vidas. Mas é fácil? É fácil sair do seu acomodismo e cortar madeira? É fácil você descruzar os braços e falar, vamos? Levanta cedo. Para ir, irmãos, não é fácil não, mas tem um resultado positivo. Agora, imagina você estar indo na direção certa e debaixo de uma autoridade de Deus. Por quê? Porque no decorrer desse cortar madeira, vai acontecer uma tragédia. Vai acontecer, ou você pensa que todo mundo vem para cá e nunca passou nenhuma dificuldade. No meio da trajetória, eu já tenho 19 anos que estou aqui, vou inteirar 20. Quantos tempos você já tem, Roger? Já passou alguma dificuldade? E o povo que está chegando agora pensa que eu vou chegar lá, uau, vou bombar. Não, irmãos, calma. Você precisa ser forte, corajoso. Por quê? Porque se aconteceu com um, vai acontecer com o outro também. Logo, logo você coloca suas coisas tudo em ordem. Você vai colocar a situação em ordem. Você vai sofrer, mas vai ser menos. Irmãos, quantas vezes nós chegamos aqui, nós fomos humilhados para aprender o trabalho. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando, que já estão aqui há muito tempo, às vezes não têm paciência de ensinar. Aí xinga a gente de burro, de tolo. Você é filho criado com vó. A gente escuta de tudo, mas a gente tem que continuar a entender o quê? Peraí, tudo isso que eu estou ouvindo, um dia vai passar. Um dia vai passar. E não abaixar a cabeça. Por quê? Porque aí depois vai enfrentar outro tipo de problema. Mas se você estiver
na direção certa e na obediência, os milagres vão acontecendo um atrás do outro. Por quê? Porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de sinais, Deus é Deus de milagre. E Ele usa quem para realizar o milagre? Eu e você. Para quê? Porque eu tenho ousadia de chegar na frente e falar: Deus operou um milagre na minha vida. O nome de quem que vai ser glorificado quando você pega esse microfone e começa a contar um testemunho que Deus operou um milagre na tua vida? É o nome do Todo-Poderoso que é glorificado. Você viu quantos milagres nós ouvimos aqui nesse congresso? Quantos testemunhos? Eu fui edificado com todos eles. E diante das nossas lutas, você vai ouvir um testemunho que vai edificar você. Diante da situação que a gente vive, vai chegar um que vai tentar desmotivar você, que vai tentar desencorajar você. Mas vai chegar outro que vai falar: não, deu certo para fulano, vai dar certo para você também. Fulano passou por isso e você também vai passar. Pode ter certeza que hoje você está chorando, mas amanhã você vai sorrir. Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Aonde que o machado caiu? No rio. E qual que era o nome do rio? Você lembra alguma coisa desse rio? Lugar de milagres, irmãos. Olha só, esse homem estava tão na direção certa, que esses profetas estavam tão na direção certa, que ele falou: vamos lá no Jordão cortar. Quando você começa a falar para a tua família: vamos na igreja, vamos para a igreja, porque lá na igreja nós vamos ser orientados como nós conduzimos nessa nação. Lá na igreja nós vamos ser orientados como é que busca Deus de verdade. Lá na igreja nós vamos dobrar o joelho e vamos arrepender dos nossos erros. Lá na igreja nós vamos contar testemunho da nossa vida. Lá na igreja nós vamos ser edificados. Lá na igreja nós vamos andar em comunhão um com o outro. Lá na igreja eles foram para o Jordão, irmãos. Naquele tempo não existia igreja, mas lá no lugar onde Jesus foi batizado. Oh, glória! Mas olha só, tem pessoas que vêm para a igreja, pastor, e pensam que na igreja não tem problema. Esse homem foi para o lugar do milagre, lugar de Jordão, onde Jesus foi batizado, e lá ele vivenciou um problema. Dentro da igreja também tem muitos problemas. E às vezes você vai enfrentar um problema de um irmão com cara virada para você. E você vai ter que ser espiritual, e vai ter que resolver enquanto é tempo. Quem está entendendo a mensagem aqui, diga amém. Amém. Em qualquer lugar do mundo, nós vivenciamos problemas. Acabei de fazer uma agora e vou ter que resolver hoje ainda. O Rogério disse que é fácil. Não tem problema que é fácil não, irmão. Se não for Deus na nossa vida, até o pequeno fica grande. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus? Vamos aplaudir a Jesus, o Deus vivo, o Deus eterno, o Deus supremo, o digno de glória. Aleluia. Coisa gostosa, irmãos, é quando você está na direção. Coisa gostosa é quando você está debaixo da direção de Deus. Por quê? Debaixo da direção de Deus, os problemas viram milagres. A situação que chega, fala, é câncer. Eu estou com um problema aqui, pastor, o que é? É aquele negócio sério. Aí você fala: agora é momento de acontecer um milagre. Aleluia. Agora eu quero terminar. Sabe o que acontece? Quando a gente está debaixo de uma direção, a gente recebe de Deus a orientação do que tem que fazer. Leia o versículo 6, Marco. E disse o homem de Deus. Disse quem? Ei, quando um homem de Deus fala, dá crédito para ele, viu? Porque é Deus falando na boca dele. Continue lendo. Onde caiu? Sabe o que o homem de Deus falou? Eu quero saber do teu problema. Escute uma coisa aqui. Tem pessoas que pecam e esconde.
Tem pessoas que erram e não quer confessar. Cuidado. Quem erra e não confessa os seus pecados não podem ser perdoados. Caiu, você caiu em algum lugar? Errou? Vacilou? Olha assim e fala, eu errei, então eu vou ter que confessar para alguém. Agora você escolhe alguém espiritual, porque se você escolher uma língua grande aí o negócio, aí você tem que ser crente mesmo, filho, porque senão você desvia. Mas se você tiver espiritualidade, falar, Roger, eu caí, brother. Você caiu? Então vamos orar, vou orar com você. Agora você chega lá e fala, uau, fulano caiu, ciclano caiu. Eu pensei que ele fala até em línguas, mas ele caiu. Irmão, nós temos que ser espirituais. Cair é do homem. Cair é do homem, ou você nunca caiu que está aqui. Agora, quando você cair, quando você errar, resolva logo o teu erro. Onde caiu. Aí continue, Maico. E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. Olha aqui. Imagine só você, diante de uma situação que você precisa de um milagre. Aí você chega diante de um homem de Deus, conta o problema para ele. Ele vai receber de Deus uma orientação e vai te falar o que você precisa fazer. Ele foi lá e cortou um pau, colocou perto da água, foi pescar o ferro. Se a gente fala isso, fala que a gente está doido, né? Mas está escrito aí. Está escrito. Colocou um pau lá e ficou esperando. Quando é fé que não, sabe o que aconteceu? O machado começou a flutuar. Isso é coisa de Deus, irmãos. Deus faz flutuar até o machado para a minha fé ser aumentada e a tua também. Pode aplaudir a Jesus Cristo Nazareno? Diante de situações difíceis, nós servimos um Deus de milagre. E nós estamos aqui nesta noite para dizer que eu confio nele, você confia nele e ele é nosso dono. Se ele é nosso dono, nós vamos obedecer ele, porque os caminhos dele é muito maior, mais alto do que o nosso. O que ele tem para nós é muito melhor do que o nós estamos projetando aqui hoje, irmãos. Aleluia. Eu estou projetando uma coisa, aí Deus vem e fala, não, desse jeito não dá certo, eu vou mudar. Aí a gente fica bravo e fala, por que não deu certo desse jeito? Aí lá na frente a gente é surpreendido, a gente fala, uau, que negócio bom, você viu, eu sou o cara que nada, é Deus na sua vida. Eu sou sortudo, que sorte, irmãos, é Deus na sua vida. Glória. Aleluia. Eu sirvo esse Deus. Você serve esse Deus. Nós temos que ser felizes mesmo, porque nós servimos um Deus que tudo pode. Glória. Aonde caiu? O problema é que às vezes a gente não quer falar aonde caiu. Porque se ele tivesse falado, mentido, para terminar. Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Teve um dia que uma pessoa errou e errou feio. E aí a pessoa chegou para mim e mostrou, e me deu prova, falou aqui, ó, pastor, está aqui, fulano errou. Falei, ai meu Deus, precisava ser para mim? Agora eu tenho que ir resolver, porque se está trazendo problema, eu tenho que ir resolver. Aí eu cheguei, falei, fulano, vem cá na igreja. O que é que você quer fazer, pastor? Eu falei, vem cá que eu tenho um negócio bom para falar com você hoje. Aí eu coloquei o cidadão sentado e falei, ó, está acontecendo isso, eu quero saber se é verdade. Não, meu Deus, eu não, que isso? Eu falei, não, senhor, eu só estou dando uma oportunidade para você confessar se é verdade ou é mentira. Não. Olha para mim, pastor. Tem cara disso? Falei, cara, você não tem não. Mas, se você errou, é melhor consertar. Não.
Porque tem momento em nossa vida que a oportunidade de você se arrepender está chegando diante de você. Olha nessa noite aqui, ó. Talvez você ontem dançou, pulou, ficou no meio da onde quem bebe cachaça, gostou de ficar lá. Melhor, irmãos, numa festa a gente vê de tudo. Em uma festa a gente vê de tudo. Talvez a gente até vai e a gente fala que está até melhor do que lá naquele lugar de crente. Irmãos. E se a gente não vigiar, a gente vai de novo. E vai de novo. Aí quando é fé que não, sexta-feira tem culto. Opa, eu prefiro ir lá. Eu vou lá. A gente precisa tomar cuidado. Se você errou, detecta onde está o problema aí, chega e fala, ó, eu fui lá, me ofereceram, mas eu não bebi não, viu? Tem uns que até bebem para provar. Então escute. Cheguei perto do cidadão e falou assim, não. Aí eu falei assim, ó, segunda vez que eu vou te dar uma oportunidade de você confessar. É verdade ou é mentira? Não, pastor. Que isso? Queria continuar fazendo a obra de Deus no pecado, sem arrepender. Aí eu falei assim, não, o negócio então agora, o chicote vai engrossar. Já que você está tendo oportunidade e não quer falar, eu vou perguntar mais uma vez, eu quero que você fale a verdade. Aí, irmãos, tem momento que já não é mais Deus dando oportunidade de arrependimento. Agora, já é remorso. A pessoa está com as provas na mão, apresenta, agora a pessoa fala, agora não tem de eu falar mais nada, né? Agora você vai falar que é mentira? E agora? Mereço o banco. Não sou eu que perdoo o pecado. É Deus. Quem está entendendo o recado de Deus aqui? Não sou eu que perdoo o pecado. Aonde caiu? Eu sou só um instrumento. Porque eu também posso pecar. Aí vem um cidadão e fala, e aí, você fez isso? Não, não fiz não. É Deus dando oportunidade para a gente se arrepender, porque aquele que se arrepende deixa, encontra misericórdia. Aí, diante de tudo isso aqui, aí sabe o que aconteceu? O cidadão ficou tão triste, que aí ele mesmo se perdeu nos marasmos dele, porque foi dada uma oportunidade de se arrepender. Não se arrependeu. Eu fiquei mais de meia hora tentando, com jeitinho, a pessoa não se arrependeu. Ei, Deus é um Deus misericordioso, mas você precisa reconhecer teu erro. Aí agora, sabe o que acontece? Ele vai e fala, é aqui que caiu. Se ele tivesse falado que era ali, ele ia ficar com madeira lá e não ia acontecer nada, o milagre não ia chegar. Fala a verdade, filho. Vai lá, é aqui que caiu mesmo. Ó. O negócio é feio, eu estava cortando. Sabe por que caiu? Porque esse instrumento, esse machado, a cunha dele estava toda frouxa. Tem momento que nós estamos todos frouxos, precisando de um ajuste, irmão. E o ajuste é gostoso. Por quê? Porque coloca a cunha, e quando coloca a cunha, o negócio fica apertado e o machado não cai. Mas quando está frouxo, cai. Aí quando caiu, é aqui. Aí ele foi lá e colocou a madeira. Quando ele colocou a madeira, o machado flutuou. Aí ele pegou o machado, entregou e falou assim, ó, vou resolver aqui o seu problema, ó, vou resolver o seu problema. Ele pegou o machado, foi lá e devolveu, falou, toma esse negócio que é teu. E o milagre foi concretizado. Agora você imagina esse povo chegando lá falando assim, ó, chamo todos os profetas aí. Quem é? Os alunos. Vou contar para vocês uma história. Todo mundo ouvindo essa história que eu contei para vocês. E todo mundo foi edificado porque aconteceu de verdade. Se coloque de pé. Aleluia. A postura do aluno é dizer assim, ai meu Deus, eu estou com esse problema. A postura de Deus é, já que você falou a verdade, eu vou resolver. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para você. Não vou pedir para você sair do teu lugar. Não vou pedir para você falar nada, mas eu vou dar uma oportunidade de você colocar no teu coração
agora. O Felipe vai tocar ali bem de levinho, e você vai ter uma oportunidade agora. Diante desta palavra, diante da mensagem que você ouviu, você que está aqui, você vai ter uma oportunidade de reconhecer o que é que precisa ser tratado, ser conversado, ser dialogado, para que Deus venha intervir nessa história e fazer um milagre. Em nome de Jesus eu apresento a sua queixa. Em nome de Jesus eu apresento a tua petição. Em nome de Jesus eu apresento o teu problema para Deus nesta hora. E que o Todo-Poderoso possa chegar e possa surpreender você da forma que foi surpreendido esses homens. Receba de Deus esta palavra. Aleluia. E para terminar, eu estava falando com o Dinho hoje, ele disse assim: pastor, sabe de uma coisa? É a fé. Onde está a tua fé? A tua fé está nas coisas do mundo? Ou a tua fé está na palavra de Deus? A Bíblia fala que se você tiver fé e não duvidar, você pode orar para um monte, que esse monte saia daqui para colar, e tudo pode acontecer mediante a fé de um homem na terra, diante de uma mulher na terra. Essa situação que você está pensando agora, a situação que você está colocando no coração agora, mediante a tua fé, Deus pode resolver e surpreender o desejo do teu coração. Pode aplaudir a Jesus.